Hoje teremos uma manhã bem diferente, uma manhã cheia de conhecimento. Vamos receber o Dr. José Salomão Schwartzman, neuropediatra, formado na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, especializou-se em neurologia infantil em Londres e é professor titular de pós-graduação em distúrbios do desenvolvimento na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Alô? Estão me ouvindo aí? Não? Pode aumentar o volume um pouquinho? Agora sim. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês a convite da Andeia. Eu acho que essa conversa entre as neurociências e os educadores é algo que deveria acontecer com muito mais frequência do que acontece, para tentar acabar de uma vez por todas com aquela velha história de que uma coisa é um modelo médico e outra é um modelo não médico. O nosso modelo é a criança, que obviamente tem dentro de si modelo biológico, modelo ambiental, e nesse sentido, o que eu vou discutir um pouquinho com vocês hoje é um assunto muito controverso, que é diferença de gênero em termos cognitivos e comportamentais. Do ponto de vista do consenso, o bom senso, se você olhar em torno que essas diferenças existem, é algo que não dá para discutir. Se você olhar a plateia aqui presente, o número de mulheres presentes ultrapassa em muito o número de homens. E a pergunta é, tem algum policial militar na porta que impede que homens entrem aqui na plateia? Por que tem tanta mulher nessa profissão e tão poucos homens? Se você for no aeroporto de Congonhas, sentar ali perto de onde entram as tripulações, de cada 40 ou 50 comandantes homens, você vê uma senhora ou senhorita que é comandante. O que acontece? As mulheres são proibidas de tirar brevet? Existe uma campanha mundial que faça com que elas não tenham direito a dirigir um avião, se quiserem? Quando você olha profissões, a diferença da presença de sexo masculino e feminino em algumas delas é de tal ordem, e aí você começa a questionar se isto é biológico, se é cultural, quando na verdade isso não importa. O que importa, quer dizer, eu vou trazer para vocês alguns dados que mostram que existe um componente biológico, sim, mas sem deixar de levar em conta a grande importância do ambiente na determinação da nossa forma final de proceder. Se você olhar nos seus alunos, na sala de aula, quem são os hiperativos, quem são os que não obedecem, quem são os que têm letra feia? São os meninos. Porque eles fazem isso de propósito para te irritar? Será que existe alguma coisa mais profunda que faz com que eles sejam diferentes? Agora que as escolas inventaram que é preciso fazer letra manuscrita e não mais bastão, eu não sei que diferença tem entre as duas, por que os meninos são mais prejudicados? Será que as meninas, biologicamente, estão mais preparadas para movimentos finos e delicados? E se isso for verdade? Eu não tenho que levar isso em consideração no momento em que se fala tanto sobre preservar as diferenças. Não reconhecer as diferenças talvez seja a pior forma de preconceito. Se houverem essas diferenças, é importante que a pedagogia se aproprie delas e que tente criar uma solução, que a gente ainda não tem, mas que a gente pode começar a discutir de forma mais frequente. Alguns segundos para o meu cérebro carregar novas informações. Pronto. Algumas diferenças são óbvias, são evidentes. Diferenças anatômicas ninguém discute, porque elas estão na cara, elas são indiscutíveis e tornam muito facilmente a diferença de gênero. Dados recentes, eu estou falando de 2014 para cá, a literatura mundial tem insistido cada vez mais que existem diferenças fisiológicas fundamentais, não só em termos corporais. Funções reprodutivas, funções cardiovasculares, respiratórias, musculoesqueléticas, neurológicas, renais e, por consequência, uma função diferenciada entre homens e mulheres, entre meninos e meninas.
Se vocês forem ver jornais leigos e jornais científicos, nas últimas décadas o número de trabalhos que insiste na discussão sobre diferença de gênero está cada vez maior. Uma coisa que é importante levar em conta, que não tem sido levada em conta até agora, vocês devem saber que a maioria dos trabalhos que os laboratórios fazem para testar novas drogas e substâncias são feitos com ratos machos. Você exclui as fêmeas, porque as fêmeas têm, como as mulheres, variações hormonais muito grandes que são variáveis importantes. Então, para eu não ter essa variável, eu pego os menininhos ratos machos. A pergunta é, uma droga que se mostra ativa no homem, necessariamente será ativa na mulher? Uma droga que não causa efeito colateral no ratinho macho, também será isenta de riscos numa ratinha fêmea? E hoje, cada vez mais, se exige que você leve isso em conta em trabalho experimental de laboratório. Eu não vou entrar em detalhes, a literatura está cheia disso, mas tem uma série de dados mostrando variações entre homens e mulheres, como está no slide. Humor, função cognitiva, regulação da pressão sanguínea, coordenação motora, dor, sensibilidade a várias drogas e coisas tão simples do cotidiano como termorregulação. Quem é que liga o ar-condicionado à noite? É o teu marido. Quem é que desliga? É você. Porque nós temos formas muito diferentes de lidar, inclusive com coisas tão básicas quanto esta. Meninas nascem com uma vantagem maturativa de 4 semanas. Em 40 semanas, elas são 10% mais maduras do que meninos ao nascimento. Isso se mantém durante toda a vida, seguramente até a adolescência. Colocar meninos e meninas de 6 anos de idade na mesma classe, sob a mesma exigência, é desleal. Porque os meninos terão uma desvantagem biológica inicial. E a gente faz algo que deveria ser evitado, que é o parâmetro que a gente escolhe para colocar a criança numa série ou outra, é o pior indicativo de maturidade, que é a idade cronológica. Se você iguala pela idade cronológica, você está reunindo um grupo de pessoas que são absolutamente diferentes entre si. Na verdade, é óbvio que a gente não pode fazer isso, o ideal seria fazer o raio-x de punho e determinar a idade biológica dessa criança. Então, o que a gente tem visto na clínica? Crianças com 7, 8 ou 9 anos, que não se alfabetizam como se espera que faça, que não têm deficiência intelectual, não tem nenhum comprometimento, você faz uma idade óssea. Ele tem 5 anos de idade óssea. Ele funciona como tendo 5 anos, quando a maioria das crianças ainda não está pronta para ser alfabetizada. Óbvio que algumas dessas coisas são difíceis de você levar em conta, mas pelo menos que a gente conheça que elas existem. Se você quiser errar menos a seleção das classes, diz um autor que se erra menos se você dividir por altura do que dividir por idade. Então, em vez de você perguntar quantos anos você tem, quanto você mede? E se você colocar os que medem mais ou menos a mesma coisa, é provável que você tenha um grupo menos heterogêneo do que o outro. Isso acontece desde o período fetal. O início da gravidez, ou desde o início da gravidez, essa diferença de maturação já é bastante evidente. Só para citar um exemplo, controle esfincteriano. Meninas têm controle esfincteriano muito antes do que os meninos, em média, e muito mais facilmente. Meninos vão adquirir essa mesma função semanas mais tarde, independentemente do treino a que sejam submetidos. Então, em todas as fases de controle esfincteriano, isso acontece claramente. Quem tem filho e filha deve ter vivido essa experiência de forma muito evidente. Como deve ter experimentado também o fato de que a menina habitualmente fala antes do que o menino, fala melhor e nunca mais cala a boca. Atividades motoras. Basta olhar o recreio da escola. Meninos preferem bola, carro, roda, atuam sozinhos, disputam lugar na base da pancada. Meninas estão juntas, tendo atividades sociais, jogos simbólicos que já têm a ver com maternagem, etc. e tal. E aí quem diga, bom, claro, menino brinca com bola,
Porque quando nasceu um menino, o que ele ganha de presente? Uma bola. E a menina ganha boneca? Essa explicação seria difícil de manter nesses bichinhos aqui. Macaquinhos machos preferem bolas, rodas e carrinhos. Macaquinhas fêmeas preferem bicho de pelúcia. E não há nenhuma coerção cultural que eu saiba que faça com que eles prefiram um ou outro. Então, parece que isso está realmente ligado a fatores pré-natais, pelo menos em parte. Obviamente que o que vai acontecer com o ambiente vai favorecer ou não esse tipo de coisa. Mas existe, eu acredito, uma condição de base biológica subjacente a isto. E a pergunta filosófica que a gente vai ter que falar no final é: se é verdade que eles são diferentes, e se essas diferenças realmente existem, o que é melhor do ponto de vista filosófico? Treinar os meninos naquilo que eles não são bons, para competir com as meninas, ou respeitar as diferenças individuais, adaptando currículos, exigências, etc., a essas diferenças que existem, por mais que a gente não queira reconhecê-las. Desempenho escolar e gênero, aqui vocês têm número de trabalhos publicados na literatura mundial, de 1994 até 2006, quando acabou essa pesquisa. Isso continua aumentando. Então, não é algo novo, é algo que vem de algumas décadas, mas que vem se acentuando claramente cada vez mais. Jornais leigos vêm mostrando, isso aqui é um artigo de 2015, do Estado de São Paulo, mostrando que até a década de 1960, nas escolas, habitualmente, os meninos levavam uma vantagem em termos das meninas. Repetiam menos, tinham boas notas. À medida que o tempo foi passando, isso está invertendo, de tal forma que hoje esse equilíbrio se inverteu. Meninas, eu vou mostrar para vocês dados que mostram isso claramente, se bem que nota não é uma coisa que você tem que respeitar tanto, mas é um dado que eu posso utilizar para mostrar como essas crianças são pontuadas durante todo o percurso escolar. Na Suécia, em 2015, criaram-se programas baseados numa coisa que eles chamaram de crise dos meninos. Por quê? Porque o número de meninos que começaram a ser reprovados, que começaram a procurar tratamento, diagnósticos, etc., aumentou muito. E quem faz atendimento psicopedagógico sabe que a sua fila de espera tem 9 meninos para cada menina que os procuram. Por que razão? Porque eles são muito mais claramente afetados, e a pergunta é: porque eles são inferiores em algum aspecto, ou porque eu estou exigindo deles algo que eles não têm, equivalente à das meninas? Em termos de alfabetização, a OCDE considera que, obviamente, do ponto de vista escolar, a alfabetização seja um valor extremamente importante. Os meninos apresentam uma probabilidade 50% maior de fracassar nos testes de proficiência básica, matemática, leitura e ciência. Em média, meninas de 15 anos dedicam 5 horas e meia por semana à lição de casa. 1 hora a mais do que a média dos meninos. Onde é que os meninos estão na outra parte do tempo? Fazendo jogos, e hoje no videogame, no computador, no tablet, etc. Esse é um estudo que a gente fez aqui no Mackenzie. Não é. O Mackenzie vem depois. Esse aqui é um estudo que foi feito em Marília, pela Marília, da Universidade de São Paulo, mostrando defasagem e idade séria que as crianças estão. Em azul, os meninos, em vermelho, as meninas. A defasagem, idade séria, sistematicamente se mantém maior nos meninos. Eles vão ficando para trás com relação às meninas. Quando você discute repetência, a mesma coisa. Pelo mesmo estudo, você tem meninos repetindo com muito mais frequência do que meninas. Isto quando a legislação permite que eles repitam. Quando não permitem que eles repitam, você cria um outro problema adicional, que é esse indivíduo que vai chegar na 8ª série, eventualmente analfabeto, por conta de uma legislação altamente discutível.
E eu não vou entrar nesse detalhe hoje, eu não tenho nem tempo, nem quero provocar grandes reações de vocês. Entra aqui também um agravo para o programa escolar, que é a filosofia da inclusão para todos na mesma escola, que é uma outra coisa que vale a pena discutir, no sentido de que é algo filosoficamente defensável, mas é algo que, do ponto de vista prático que está acontecendo no Brasil, é uma enganação absoluta. A criança finge que aprende, o professor finge que está fazendo alguma coisa e o MEC está feliz. Na verdade, esses indivíduos serão profundamente afetados por uma política que não leva em conta a individualidade de cada um deles. Quando eu digo que os autistas têm que estar na escola, a pergunta é: de que autista eu estou falando, de que escola eu estou falando e o que eu espero disso? Não se faz isso com deficiência intelectual. Aliás, no Brasil, não se identifica a deficiência intelectual leve. Eles estão aonde? Estão na sua classe, repetindo com diagnóstico de dislexia, TDAH, essas coisas da moda, mas não se faz uma avaliação básica da inteligência, por menos que se goste do conceito de QI. Sem essa avaliação, você não tem como conduzir adequadamente essa criança. Aqui, a gente fez um trabalho com 4.000 alunos do Mackenzie, os 3 campi do Mackenzie, aqui Tamboré e Brasília. E o que vocês veem é meninos e meninas, notas de português, nota média de português, claramente meninas com nota superior, meninos sempre aqui embaixo, e uma outra coisa que isso mostra é que, à medida que eles progridem na escola, eles vão piorando do rendimento. Então a pergunta é: o quanto a escola contemporânea consegue piorar o rendimento desses caras? Fica aí uma dúvida, no sentido de que isso é uma coisa que tem sido repetido em vários estudos que têm sido feitos. A pergunta é: nós somos tão diferentes assim? Não, na média não. Na média nós temos a mesma inteligência, as mesmas habilidades, temos muita coisa em comum. Aonde que você nota as diferenças? No extremo. Se você pegar os melhores alunos de português, 95% são meninas. Se eu pegar meninos numa determinada atividade esportiva, ainda que meninos e meninas tenham o mesmo treino, meninos são, na extremidade, muito melhores. Isso repercute em coisas do cotidiano como Olimpíada. Quer dizer, por que razão você tem em esportes que não exigem força, arco e flecha, tiro ao alvo, por que homens não competem junto com as mulheres? Se eles têm a possibilidade de treinar tanto ou mais do que os homens. Porque há alguma coisa que os distingue desde a base. Com o mesmo treino, eu vou lhes mostrar um trabalho que mostra isso, a performance melhora à medida que o indivíduo treina, mas persiste uma diferença de base em algumas habilidades básicas. Essa é a discussão que não tem sentido, né? Negar a biologia é tão grave quanto negar o ambiente. O ambiente tem os fatores que a gente chama de epigenéticos. Eles modificam as funções dos genes. E os genes modificam a forma como você se comporta também. O homem, como espécie, só é íntegro, único, quando entendo da mesma forma. Ele é o produto final de fatores ambientais atuando com fatores genéticos. Não dá para separar. Então, essa história de modelo médico e tal, isso é uma bobagem que a gente devia parar de falar sobre isso. Não tem o menor sentido. Existem diferenças anátomo-fisiológicas. Se você abrir cérebro de homem, cérebro de mulher, você vai encontrar, numa série importante deles, diferenças de algumas estruturas básicas. Uma das estruturas que mais frequentemente é diferente é o hipotálamo. O hipotálamo é uma região muito importante do ponto de vista biológico, porque regula a diferenciação sexual, reprodução, sono, alimentação, pressão arterial, uma série de coisas. Os núcleos de uma determinada região do hipotálamo são menores nas mulheres sistematicamente do que nos homens. Isso não significa ser pior ou melhor. Significa que, habitualmente, você começa a identificar diferenças anatômicas que, eventualmente, justificam as diferenças funcionais que a gente vai observar. Eu não falei para vocês em termorregulação?
Pode ser que uma das respostas esteja porque o hipotálamo nosso funciona de forma diferente. Todas as comissuras que unem um hemisfério ao outro, comissura anterior, aderência intertalâmica e esplênio do corpo caloso, são maiores nas mulheres do que nos homens. Se a conexão entre o cérebro direito e esquerdo é maior, a pergunta é: será que o cérebro feminino funciona muito mais harmonicamente, os dois ao mesmo tempo, numa série de funções, do que acontece no homem? E a gente vai ver daqui a pouco que isso provavelmente é verdade. Todas essas comissuras são maiores nas mulheres. Em 75% dos casos, essa região do lobo temporal, que é responsável por funções da linguagem, é assimétrica. Ela é maior no lado esquerdo do que no lado direito, em 75% dos casos. Nos casos em que ela não é maior, em que eu tenho uma simetria, a maioria dos cérebros simétricos é feminino. A imensa maioria dos cérebros masculinos é assimétrica. Se vocês consideram que essa região tem muito a ver com a linguagem, e se a gente sabe que meninas falam antes, que mulheres falam melhor, que são muito melhores em português habitualmente do que homem, será que essa não é a resposta? Vocês utilizam os dois lados do cérebro para falar. A pergunta é: o que vocês perdem com isso? Está claro? Se você está ocupando uma área do hemisfério direito para falar, que área você está perdendo? Porque o espaço é finito, não tem como... É um HD que tem um nível de possibilidade. Provavelmente vocês perdem um pouquinho em termos de funções construtivas e visuais e espaciais, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Exemplo, só para elucidar o que eu estou querendo dizer. Todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo pensa que sabe, que homens são mais eficientes em ver mapa do que mulher. A senhora não concorda comigo, né? Então, há exceções. Eu sou uma exceção, eu não sei ver mapa, a minha mulher é brilhante nisso. Mas, em média, um casal perdido no mundo é: você na Europa, alugou um carro, o homem dirige e a mulher está com o mapa. A mulher não entende nada do mapa e o homem não pergunta. E vocês vão ficar girando pelas cidades. Por quê? Porque o homem não tem essa facilidade de perguntar as coisas. Eu não sei se é porque não quer se mostrar mais fraco, mas a gente não pergunta. Enfim, seria melhor trocar os papéis nesse sentido, né? Padrão de ativação. O que é isso? É um exame em que eu tenho a possibilidade de, em tempo real, ver qual ou quais áreas cerebrais entram em atividade quando eu estou fazendo uma determinada tarefa. E aqui é uma tarefa de audição passiva. O cara está lá na máquina de ressonância magnética funcional e eu vou ler uma série de palavras para ele e falo assim: veja quais rimam ou quais começam com C. Que padrão que a gente observa? No homem, ele é altamente lateralizado para o lado esquerdo. E a mulher? É altamente bilateral. Esse é um exame de uma mulher, numa tarefa de audição passiva. Não há dúvida nenhuma de que vocês ativam habitualmente os dois lados do cérebro para realizar. Essas coisas estão pondo em jogo aquela velha história de hemisfério esquerdo e direito, né? Que a gente aprende na escola e que fica repetindo por aí. Aliás, tem coisas de neurociências que a gente devia parar um pouco antes de repetir o que vem sendo dito há muito tempo. Uma coisa que me irrita profundamente é, como todo mundo sabe, nós usamos 10% do cérebro. 10%, quem fala isso não usa nem 1%. Porque não é possível você imaginar que a cada geração o cérebro está aumentando de tamanho para não ser usado. Que história é essa? Quer dizer, um órgão que não é usado, eu perco. Por que a gente não tem mais rabo hoje? Que, aliás, seria ótimo. Eu podia ter um rabo agora, apontando o laser lá atrás. Faz falta o rabo? Imensamente. Por que não usei?
perdi o rato, o meu dedinho vai sumir? Sim. Daqui a pouco todo mundo vai ser que nem o Lula, no dedo, só no dedo. Por quê? Porque eu não estou usando. O cérebro está aumentando tanto que, se vocês virem qualquer coisa de ficção científica, o homem do futuro é careca, vejo que eu já estou bem representado, né? E tem uma cabeça enorme, porque o cérebro seguramente vai continuar a se desenvolver. Então não tem nada de 10%, eu uso tudo. E não uso só um para falar, eu uso os dois. E não uso um só para ler, eu uso os dois. Depende do que eu estou falando, do que eu estou lendo, de como é a tarefa. Não existe essa separação tão clara entre hemisfério esquerdo e direito em termos funcionais. Existe alguma diferença, mas não tanto quanto se acreditava. Profissões, aquilo que eu toquei antes, né? A escolha das profissões, em grande medida, se dá porque eu reconheço as minhas dificuldades e habilidades e vou escolher aquilo que eu acho que me faz melhor, ou que eu tenho mais chance de fazer melhor. Homens têm muito mais do que mulheres, tudo isso: dislexia, autismo, paralisia cerebral, deficiência intelectual, TDAH, dificuldades na aprendizagem escolar, só. E mulheres? Desordem de ansiedade, depressão, distimia e Alzheimer. Bem feito, ficaram com Alzheimer pelo menos, né? Vocês acharam que eu saí sem nada? Por que acontece isso? Tem duas explicações plausíveis. A primeira: Deus fez o homem à sua imagem, fez a mulher depois, achou que o homem era tão infinitamente melhor do que a mulher, que lançou uma praga. Você vai ter mais autismo, mais paralisia cerebral. A outra: a quantidade de hormônio masculino que o bebê recebe em útero determina o padrão de cérebro, masculino ou feminino. Há inúmeras evidências de que isso é verdade. Há trabalhos experimentais em animais provando que isso é uma das respostas possíveis. Quanto mais testosterona eu recebo como feto, mais o meu cérebro é, entre aspas, masculino. Quanto menos testosterona, ele é feminino. Então, o default biológico é o feminino. Se eu não tiver a presença de hormônio masculino, todos têm um cérebro de padrão feminino. Tá? Isso tem, inclusive, patologias que provam que isso realmente é verdade. Por que nós somos diferentes? Por causa disso que eu acabei de falar. Quer dizer, tem aquela história do X, XY, etc. Mas o que determina a diferença, na verdade? A partir da 8ª semana, mais ou menos, o bebê já tem testículo, o menino. Começa a produzir testosterona. E a testosterona tem um papel formatador no cérebro que está se formando naquele momento. Que diferenças são essas? Eu vou começar por algumas que não têm relação direta com o aprendizado, mas tem uma relação indireta. Empatia. Empatia é a possibilidade ou a habilidade que eu tenho de entender o que você está sentindo. Isso é empatia cognitiva. E sentir o que você está sentindo, empatia afetiva. Homens são melhores em empatia cognitiva. Mulheres são infinitamente melhores em todas as provas de empatia afetiva. Isso se reflete em profissão? Óbvio. Por que eu tenho muito mais psicólogas do que psicólogos? Por que eu tenho muito mais professoras do que professores? Porque uma das coisas que um bom psicólogo ou uma boa professora tem que ter, minimamente, é empatia. Caso contrário, você pode ser um técnico brilhante, mas você não vai conseguir grande coisa. Você não se coloca no lugar do outro. Já tem plaquinha subindo aí? Empatia é isso. É eu me colocar no lugar do outro. É eu sentir o que você está sentindo. É eu perceber que o meu aluno está sofrendo. É eu perceber que ele está sofrendo bullying e sofrer junto com ele. Reconhecer que ele está sofrendo bullying é cognitivo. Sofrer junto com ele é afetivo. Várias espécies podem trocar empatia. Eu e essa macaca estamos numa boa. Olha a mãozinha dela. Ó. Aqui, ó. Olha a minha. Olha a mãozinha dela aqui atrás. Lindo, né? Nunca me telefonou. Tivemos uma relação intensa, fugaz, e jamais entrou em contato comigo depois. E a empatia entre você e o teu cão é a coisa que você vive todo momento.
Já está provado que cães têm teoria da mente. Ele se antecipa ao que você vai, ou que você pretende fazer. Ele olha nos teus olhos. Ele faz o que o autista não faz. Ele procura as informações pelo teu olhar, não pelo que você fala. E uma das pessoas que ensinou muito a gente o que é empatia, a autista famosa, a Grandin. Ela, quando era pequenininha, estava numa roda de amigas, ninguém estava conversando, e aparentemente todo mundo se entendendo, menos ela. E ela, como é muito inteligente, tem que achar uma explicação para as coisas, ela pensou, já sei, todo mundo é telepata, menos eu. E é verdade. Todos nós aqui, fora os autistas presentes, tem algum autista presente? Que saiba não, né? Nós lemos a mente do outro, tá? Algumas vezes de forma errada, como pode acontecer, mas em geral você pode ter uma boa ideia se o outro está interessado no que você está falando, se você está falando abobrinha e o cara não está nem interessado, você para de falar, você entra numa rodinha, você percebe claramente que assunto que está em moda. Sem empatia você não consegue ter uma vida socialmente aceitável. Mulheres são muito mais empáticas do que homens. Tem um monte de estudo mostrando isso. Esse é um estudo do Baron Cohen, um psicólogo inglês que estuda muito diferença de gênero. Ele fez um teste para padronizar, para quantificar a empatia, e o que ele encontra? Mulheres típicas pontuam aqui em cima. Homens típicos pontuam aqui. Asperger pontua aqui. Mulheres são muito mais empáticas do que homens em todos os estudos publicados até hoje. Habilidades motoras. Tradicionalmente se diz que o homem é melhor em atividade motora mais proximal, grosseira, e mulheres são mais hábeis em movimentação digital fina. Nesse tipo de atividade, homens costumam ser superiores em atirar objeto e em captar o objeto no ar. E eu quero mostrar um estudo nosso. Esse aqui é um estudo que uma aluna nossa aqui do Mackenzie fez. Ela atestou 100 crianças, 50 meninos e 50 meninas, todos destros, com inteligência normal, num teste de habilidade motora. O teste se chama Digital de O'Connor, que é esse teste aqui muito simples, que é: coloque todos os pinos em todos os buraquinhos no menor tempo possível. Mão direita primeiro, mão esquerda depois. Meninas fazem muito mais rapidamente do que menino quando usam a mão direita, mais rapidamente quando usam a mão esquerda e mais rapidamente se você fizer a média das duas. Então, realmente, as meninas habitualmente têm uma função digital mais fina e, portanto, mais dirigida para a movimentação mais delicada. Copiar posturas, as mulheres são muito mais eficientes do que os homens nessas duas atividades. Habilidades espaciais é uma outra área em que há muita diferença. Tarefa de rotação espacial. Você pergunta para o indivíduo quais dessas figuras equivalem a essa, sofrendo qualquer rotação no espaço. A resposta correta é essa aqui. Habitualmente, homens são mais capazes de acertar isso do que mulheres. A mesma coisa. Qual ou quais dessas corresponde a essa figura tendo tido uma rotação? E as respostas são essas duas. A mesma coisa aqui. Esse eu vou passar rapidamente. Nesse teste de videogame, em que a cobrinha tem que comer o cara, mulheres e homens disputando, a curva de aprendizado é aqui, ó. O homem aprende muito rapidamente, a mulher aprende também um pouco mais devagar, por mais que melhorem, mantém uma diferença significativa. E não só manter uma diferença significativa, como elas atuam com áreas cerebrais diferentes. A mulher atua usando esse equipamento,
os homens esse aqui. Então, provavelmente a gente realiza determinadas tarefas de forma diferente, porque utilizamos mecanismos neurais diferentes. Uma aluna minha que era bombeira, eu não sei se é bombeira ou bombeiro mulher, mas como nós tivemos uma presidenta, eu tenho a impressão que é melhor usar bombeira. Essa moça que era bombeira desistiu de ser bombeira, vocês vão entender por quê depois desse trabalho, virou TO, veio aqui para o Mackenzie e fez um estudo muito interessante comigo, usando uma coisa que chama casinha da fumaça. Casinha da fumaça é um labirinto que os bombeiros treinam sistematicamente, em que eles têm que achar a saída de um labirinto no escuro e com aquele troço cheio de fumaça. A gente não ia expor os alunos a isso, então a gente fez um labirinto e testou 10 homens, 10 mulheres não bombeiros, 10 homens bombeiros, 10 mulheres bombeiras. Em quanto tempo eles iam percorrer? Quem faria isso de uma forma mais adequada? Bombeiros, homens e mulheres desse grupo tinham o mesmo tempo de treinamento. Então, qual é a hipótese que ela levantou? Se tudo aquilo que eu falei até agora for verdade, seria de se esperar que os homens bombeiros fossem melhor, em segundo, as mulheres bombeiras, em terceiro, universitários homens, em quarto, mulheres. Esse é o labirinto que a gente fez, e essa é a resposta. Aqui, em vermelho vivo, em azul aqui, ó, homens bombeiros. Em vermelho vivo, mulheres bombeiras. Em azulzinho, universitários homens. Em vermelho, universitárias mulheres. Todos têm uma curva de aprendizado. Ó, na primeira passagem, para a segunda, terceira, quarta e quinta. Mas ainda que eles aprendam bastante, permanece uma diferença de base. Moral da história: quando a tua casa estiver pegando fogo e você chamar os bombeiros, peça para mandar a equipe masculina. A chance de você sobreviver se vierem só mulheres fica extremamente reduzida. Sai correndo. Isso acontece em rato também. Ratinhos machos aprendem o caminho onde está a comida mais rapidamente do que as meninas ratas. Uma vez aprendido, se eu mudo a forma do labirinto, ou seja, eu mudo a geografia, ratinhos machos se perdem e têm que aprender de novo. Ratinhas fêmeas não se perdem. O rato, ele usa pistas geográficas, a ratinha não. Mas se eu cobrir o labirinto com uma lona, ratinhos machos continuam muito bem, obrigado, e ratinhas fêmeas se perdem. Porque elas não usam pistas geométricas ou geográficas. Elas usam coisas que elas observam, objetos referenciais. O que elas olham? O radinho que está aqui, a janela que está aqui, a cadeira que está aqui. Isso é como nós? É exatamente como nós. Quando eu explico para vocês onde fica o anfiteatro da escola americana, eu vou te dizer, você anda 50 metros, você pega 80, o que vocês vão dizer? Você anda até uma escada e tem uma caixinha verde. Não é lá. Não é lá. Você passa a caixinha verde, anda mais um pouquinho, fica mais ou menos. Usamos pistas referenciais completamente diferentes. E para ir rapidamente, que eu já estou no fim do meu tempo, estudos com testes de atenção concentrada, que a gente fez também com 100 crianças, mostram o que seria de se esperar. Meninas fazem mais rapidamente, erram menos, são muito mais eficientes. Há algumas diferenças entre homens e mulheres que a gente tem que levar em conta. O cérebro da mulher é 10% menor do que o do homem. Em compensação, mulheres têm mais tecido cinzento do que homens em determinadas regiões. Mulheres falam antes, melhor e se mantêm habitualmente melhores em todas as tarefas que incluem linguagem. Homens são muito mais pobres em termos do uso da linguagem, são os que têm mais dislexia, são os que têm mais disgrafia, etc.
E em termos de rede social, não há nenhuma dúvida sobre a diferença óbvia, que é um grupo de mulheres e um grupo de homens. Quer dizer, você nota uma diferença. Vocês são tão grupais que num restaurante, com várias mulheres na mesa, quando levanta uma para fazer xixi, levantam todas. É uma coisa incrível. Levanta uma mulher, começa a levantar as outras, vai todo mundo junto lá para o banheiro. Os homens, pelo menos, nós fazemos xixi isoladamente, somos muito mais reservados do que vocês. Eu não preciso de companhia para fazer xixi, tá? Só para terminar, homens e mulheres pensam diferentemente, usam pistas diferentes, envolvem áreas diferentes do cérebro, eventualmente para chegar a uma solução parecida. Uma mulher pensando para resolver um problema. É um problema. Essa mulher, ela está tentando resolver o problema do aquecimento global. E olha o que está acontecendo na cabeça dela. Quer dizer, é uma zona total, não tem nenhum tipo de organização. E vocês não param. É uma coisa impressionante, o cérebro feminino não para. Em compensação, o cérebro masculino, plácido, tranquilo. Nós temos caixinhas isoladas, em que cada problema é resolvido por uma caixinha específica, sem encostar na outra. Eu tiro a caixinha do lugar, resolvo o problema, ponho a caixinha de volta. Mas o que vocês não têm, e eu acho que essa é a grande vantagem do homem sobre vocês, de tudo que eu falei, provavelmente é o mais importante, nós temos a caixinha do nada. A caixinha do nada é para onde a gente vai grande parte do nosso tempo durante a vida. É aquilo que vocês jamais vão entender no seu marido, que está zapeando na frente da televisão, que é um louco. Você fala assim, o que você está pensando, meu bem? Nada. Como nada? Vocês não admitem que uma pessoa possa não pensar em nada. Eu acho que é incrível isso, porque talvez no meu dia de trabalho, o momento mais feliz é quando eu chego em casa e vou para a caixinha do nada. E não, pelo amor de Deus, não peçam para o seu marido para entrar na caixinha do nada. Porque aí vocês vão querer decorar, botar uma flor, um quadro, e a caixinha do nada vai deixar de ser isso. Conclusão, eu pessoalmente acho que existem as diferenças, eu acho que há evidências robustas de que existem, eu acho que está na hora da gente começar a discutir o que fazer com relação a essas diferenças. As soluções que foram propostas até hoje não são satisfatórias. Então, uma solução é voltar para aquela história de colégio masculino e colégio feminino, que do ponto de vista sociológico tal, seria uma regressão que a gente não quer. Uma outra, meninas de 6 anos com meninos de 5, pelo menos para tirar um pouco da defasagem que existe. Outra, adaptar currículo de uma forma mais equilibrada. O nosso currículo ele é 90% baseado na linguagem. Mesmo quando você estuda matemática, eu tenho que entender o enunciado. A gente tem que dar um jeito de facilitar isso um pouco, para que haja uma equidade minimamente aceitável entre meninos e meninas. Então, eu quero deixar essas palavras para vocês pensarem um pouquinho. Não repitam a história do 10% do cérebro, por favor. E podem passar adiante a história do rabo, que eu acho que é uma ótima coisa que eu falei para vocês. Vantagem das mulheres aqui. Vocês vão passar a entender melhor o seu marido, amante ou namorado. Ele não é idiota, ele é um pouco autista. O Baron Cohen, que é esse inglês que falou sobre isso, ele defende que o autismo é a forma extrema de funcionamento do cérebro masculino. E eu acho que ele tem razão. Se você comparar o comportamento de homens e mulheres, homens considerados típicos têm uma série de comportamentos que você vê de forma exacerbada no autista. Quando ele abre a geladeira e não vê o peru de Natal desse tamanho, ele não é idiota, ele não vê o peru de Natal. Ele está preso a uma outra coisa qualquer que não tem a menor importância. Muito obrigado.